Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Nosso Final Feliz. Era uma vez uma cidade. Uma cidadezinha pitoresca em um vale tranquilo, onde a vida andava na velocidade das lesmas e a única estrada para chegar também era o único jeito de sair. Havia uma loja de doces que vendia a melhor bala de mel que existe, e uma loja de jardinagem que exibia flores exóticas e lindas o ano todo. O café tinha o nome de um gambá que atormentou o dono por anos, e o chefe de lá fazia a melhor rabanada de mel de toda a região. Havia um bar onde a atendente sempre sabia seu nome e sempre servia os hambúrgueres meio queimados, apesar de o molho de pimenta local disfarçar o gosto. Se você quisesse ficar lá durante o fim de semana, dava para se hospedar na nova pousada da cidade, assim que a reforma terminasse. E depois de uma caminhada agradável pela trilha da abelha, existia uma cachoeira. Diziam que se você fizesse um desejo sob a sua queda de água, ele se realizaria. Havia uma farmácia, um mercado, uma joalheria que abria só quando Mercúrio estava retrógrado. E havia uma livraria. Ficava escondida em uma esquina despretensiosa, em uma construção antiga de tijolos, e tinha um labirinto de estantes preenchidas com centenas de livros. No canto mais ao fundo havia um espaço de leitura com lareira e poltronas tão confortáveis que dava para afundar nelas por horas enquanto se lia. As vigas eram cheias de sinos de vento feitos de vidro que, quando a luz do sol entrava pelas janelas de cima, faziam as cores inundarem as fileiras de livros em tons do arco-íris. Uma família de estorninhos fizera ninho nos beirais do telhado e cantava canções diferentes todas as manhãs junto com o toque da torre do relógio. A cidade era tranquila de um jeito aconchegante e sonolento. Se você fechasse os olhos, quase dava para ouvir o vale respirar conforme o vento passava por ele, entre os prédios, suspirando ao sair de novo. Era uma vez uma cidade, e eu tinha certeza de que me sentiria em casa se algum dia eu chegasse lá. Era uma vez uma cidade que não existia. Estradas de interior. Eu estava perdida. Não metaforicamente, ou pelo menos eu achava que não, mas fisicamente perdida, a centenas de quilômetros de casa, no meio do nada. Sem sinal de celular. Com um mapa desatualizado. O tanque de gasolina quase vazio. E estava sozinha. Quando comecei a viagem de carro na véspera, antes de passar 8 horas na Interestadual e fazer uma paradinha em um hotel com tema de dinossauro, e de mais 8 horas hoje, não achei que me perderia na última perna da viagem. Eu estava tão perto, o chalé onde ficaria por uma semana ao meu alcance, mas o Google Maps ficava travando enquanto eu seguia pela região de Rip Van Winkle até a tela do meu celular só mostrar terras bege e um pontinho azul, eu, vagando, sem estrada no meio do nada. Eu tinha feito uma viagem de carro com a minha melhor amiga nos últimos 2 anos para o mesmo chalé em Rhinebeck, estado de Nova York, para encontrar as mesmas pessoas do nosso clube do livro super safado. Eu não deveria ter me perdido. Mas aquele era um ano de primeiras vezes. Acima, nuvens com cara de zangadas ribombavam com trovões, roxas com a chegada da noite e carregadas de chuva. Eu esperava que o tempo ficasse estável até eu encontrar o chalé, pegar uma garrafa de vinho no banco de trás e me acomodar em uma das cadeiras de balanço na varanda com um livro romântico nas mãos. A promessa de uma semana de vinho e finais com felizes para sempre tinha mantido minha sanidade o ano todo. Um ano que incluiu aulas chatas de inglês básico com alunos meio adormecidos, trabalhos feitos com inteligência artificial sobre Chaucer e colegas que juravam que Guerra e Paz era uma leitura cativante. O departamento de inglês estava cheio de gente que adoraria passar horas falando sobre Beowulf ou teoria da literatura moderna ou a interseccionalidade de textos pós-modernos. Mas, durante uma semana no ano, eu ficava ansiosa para tirar o manto de professora e desaparecer pelas estradas sinuosas que abraçavam as colinas suaves das Catskills para ler sobre encontros fortuitos, impossíveis e grandes gestos românticos, sem ninguém me julgar por isso. E quando todo mundo pulou fora porque as exigências da vida atrapalharam, seríamos só eu e minha melhor amiga, Prue, o que também seria perfeito. Eu precisava disso. Prue não entendia o quanto. Ninguém entendia. Por isso, quando ela me disse na semana anterior que também não poderia ir, fiquei surpresa. Não, essa não é a palavra certa. Fiquei decepcionada, mas não quis demonstrar. Eu estava sentada no sofá em frente a ela,
com The Great British Bake Off ao fundo, enfiando os dedos no edredom que eu tinha puxado sobre as pernas porque ela sempre deixava gelado o apartamento em que morava com Jasper. Desculpa, disse ela girando os anéis nos dedos nervosa. Seu cabelo louro escuro estava preso em um rabo de cavalo desajeitado, e ela já estava de pijama e pantufas. Era pequena e vivia queimada de sol no verão, com grandes olhos castanhos e uma cicatriz no queixo de quando meus dentes acertaram a cara dela na época em que tínhamos 12 anos e estávamos tentando dar piruetas na cama elástica. Pela fresta da porta aberta do quarto dela, eu vi a mala já meio arrumada com suéteres e gorros de tricô fofos. Definitivamente não eram peças de verão. O Jasper me surpreendeu com uma viagem para a Islândia, e essa é a única época em que a gente pode ir, por causa do trabalho dele, você sabe, disse ela depressa, como se falar rápido fizesse doer menos, como arrancar um band-aid metafórico de uma perna bem peluda. Eu sei que não é ideal, mas ele acabou de me contar. Nós acabamos de descobrir. E a gente pode ir para o chalé de novo ano que vem? A pergunta surgiu cheia de esperanças. Não, tive vontade de dizer, mas não consegui. Não podemos. Eu preciso disso. Ainda preciso disso. Mas se eu dissesse essas palavras, o que aconteceria? Nada de bom. Ela ainda viajaria para a Islândia e eu ficaria exatamente onde estava. Além do mais, nós duas sabíamos o que a Islândia representava, um pedido de casamento. Finalmente. Era uma coisa que Prue esperava havia anos. Então que importância tinha se ela não podia ir ao chalé naquele ano? Não era nada em comparação com o que ela tinha pela frente. Então, eu abri um sorriso e disse, claro, ano que vem a gente volta ao normal. Sem dúvida, prometeu ela sem desconfiar de nada. Ah, e será que este ano a gente pode reunir todo mundo em chamada de vídeo? Para com isso, Prue. Você sabe que se Jasper vai te levar para a Islândia, você não vai ter tempo para fazer nenhuma chamada de vídeo. Levantei a mão e balancei meu dedo anelar vazio. Você sabe o que ele vai fazer. Minha melhor amiga se remexeu de ansiedade. Pode ser que não faça, e eu sei o quanto essa viagem é importante para você. Vai, aproveita, nem pensa duas vezes, pedi. Esvaziando a taça de vinho e me levantando para ir embora, porque não queria que ela visse como eu tinha ficado chateada. Jasper era advogado júnior na firma de advocacia em que trabalhava e só tinha alguns dias de folga muito de vez em quando, e aquela era uma viagem de última hora que ele conseguirá para os dois. Eu seria um monstro se ficasse com raiva disso. Prudence podia até sacrificar nossa viagem, mas eu não. Estava desesperada por esse momento. Precisava ficar bêbada com vinho barato e chorar por finais felizes, mesmo sendo só eu no chalé naquele ano. Então, no verão do meu 32º ano de vida sem dinheiro, sem perspectiva e com trabalhos demais gerados por inteligência artificial esperando minhas notas na turma de inglês básico da faculdade, parti sozinha em uma viagem de carro de 16 horas. Eu precisava me perder em um livro, mais do que precisava de qualquer outra coisa. Além do mais, era o aniversário de 10 anos de publicação de Sonhos de Narciso, de Raquel Flowers, e isso era algo que eu queria comemorar. A autora tinha falecido alguns anos antes, e os livros dela tinham reunido o clube. E acho que lá no fundo, eu só queria fugir um pouco, a qualquer custo. No trajeto de 16 horas, ouvi Sonhos de Narciso. A narradora do audiolivro estava no meio da minha cena favorita. Peguei uma batata frita no saco de fast food no banco ao meu lado e aumentei o volume. Junie atravessou a Ponte Bamba até a cachoeira, procurando no verde intenso algum sinal de Will, mas sentiu o coração se partir um pouco a cada batida. Ele não estava lá. Espera só, falei para ela. O amor não chega atrasado nem adiantado, sabe? Franzi a testa para minha batata meio comida e a joguei de volta no saco. Estava cansada de fast food e banheiros de posto de gasolina. Tantas horas disso realmente podiam esgotar uma pessoa. Meu carrinho verde vômito, apelidado carinhosamente de ervilha, tinha começado a fazer um ruído agudo e chato quando ainda estava em DC, mas eu tinha decidido ignorá-lo. Afinal, ervilha era um Ford Pinto de 1979, do tipo com talento para explodir tanques de gasolina. Então eu estava apostando que ele partiria com estilo e não por uma gacheta rasgada ou um vazamento de óleo. Eu deveria ter dado meia volta, porque não podia imaginar nada pior do que ficar presa em uma cidade sem nome. Mas eu era uma professora de inglês que trabalhava meio período, declarava sozinha o próprio imposto de renda e sabia trocar pneu horas. Nada me deteria. Bom, quase nada. Uma gota grande de chuva se espatifou no meu para-brisa. E outra, enquanto Junie criava coragem para sair da cachoeira, sucumbindo ao pesadelo horrível do qual tivera medo o tempo todo, de que Will não a amasse.
não como ela o amava. Eu conhecia aquelas palavras como se fossem as escrituras sagradas. Era capaz de recitá-las de tanto que as tinha lido. Dali a poucos parágrafos, Will subiria a trilha correndo até a cachoeira, ofegante e exausto. Ele a tomaria nos braços e proporia reformarem a pousada Narciso juntos, fazendo do local o lar dos dois. Um final feliz. Eu sabia o que ela diria, mas meu coração saltou de ansiedade mesmo assim. Eu sabia que a voz dela estaria suave e cheia de segurança quando ela o pegasse pelas mãos, apertando-as com força debaixo dos pingos cintilantes da cachoeira. E haveria magia ali, naquele momento. A magia da cascata quixotesca que apertava o coração, travava a língua, roubava o fôlego e te deixava explodindo de entusiasmo. A magia do amor verdadeiro. Como era amar tanto alguém a ponto de doer? Uma vez achei que sabia o que era isso. Se a vida fosse como um livro de ficção, eu seria uma acadêmica especialista no assunto. Na maior parte do ano, eu dava aula de inglês na universidade local, desfiava palavras poéticas sobre os maiores românticos da história, ensinava sobre a devoção de Mary Shelley ao marido e sobre Lord Byron e sua promiscuidade. Distribuía as cartas que Keats escreveu e desafiava os alunos a verem o mundo por lentes cor-de-rosa. Eu avaliava trabalhos sobre o vampiro e Lord Byron, e ensinava que Mary Shelley guardava o coração calcificado de Percy na gaveta da escrivaninha porque era o mais próximo de romance que a vida podia oferecer. Eu não precisava de amor. Não precisava cair de amores. Não precisava encontrá-lo. Não de novo. Nunca mais. Porque as histórias de amor eram suficientes. Eram seguras. Nunca me deixariam na mão. A chuva caiu com mais força, e minhas mãos ficaram suadas de nervosismo. Eu odiava dirigir na chuva. Pro sempre assumia o volante quando a gente ia a algum lugar. Esfreguei as mãos no short jeans, resmungando que deveria ter planejado outro dia e reservado um hotel para passar a noite. Talvez ainda desse para fazer isso, porque eu não sabia onde estava. Merda! Desisti de tentar resolver o problema do Google Maps e voltei a olhar para a estrada. De alguma forma, a chuva pareceu ficar comicamente pior, até que me vi dirigindo em meio a um verdadeiro pé de água. Acho que passei por uma placa de cidade, mas não deu para ler o que dizia. Os pingos batiam no teto do carro com tanta força que eu não conseguia mais ouvir o audiolivro. Will deu, beijo, sussurrou. Parece, sonho, para sempre. Droga, é a minha parte favorita. Resmunguei, e aumentei o volume, mas o som já estava no máximo. E aí a estrada pareceu fazer uma curva à frente. Graças a Deus. Talvez eu conseguisse encontrar a civilização e esperar a chuva passar. Liguei a seta e peguei a saída. Adiante havia uma antiga ponte coberta estilo celeiro que atravessava um riozinho transbordando e formando espuma. Fui mais devagar para passar por cima. Eu tinha certeza de que no sol o caminho era lindo, mas, naquele momento, parecia que eu poderia escorregar até o fim do mundo a qualquer instante para nunca mais voltar. A estrada depois da ponte contornava uma inclinação íngreme com pinheiros e passava entre mais abetos altos, verdejantes no verão. Achei que tinha cometido um erro, porque a estrada parecia não ter fim, até que, pela névoa da chuva cinzenta, apareceu uma torre alta de relógio, e com ela os contornos suaves de construções, postes e carros. Uma cidadezinha. A noite estava chegando rápido. Cliquei no telefone uma última vez para ver se conseguia atualizar o mapa, pois devia haver sinal de celular naquela cidade, não? Mas devo ter clicado com força demais, porque o telefone se soltou do suporte magnético e caiu no assoalho do carro, arrancando o conversor de fita cassete junto. Quase na mesma hora, as reflexões serenas de Juni sobre jardins murados e amor verdadeiro viraram uma música pop alta, tão alta que me fez levar um susto no banco. Come on, Aileen dizia a música dos anos 1980. Os faróis captaram um borrão. Eu vi com o canto do olho um momento antes de enxergar a estrada de novo. Um homem. Havia um homem parado no... Merda! Virei o volante para a esquerda. Os pneus da ervilha cantaram. Meu carro entrou em uma vaga e os pneus se chocaram com o meio-fio, fazendo um tum desastroso, na verdade, e parando de forma abrupta e definitiva. A música pop morreu junto. 2. Encontro fortuito. Meu coração disparou no peito. Ai meu Deus! Ai meu Deus, eu o atropelei? Eu o matei? Ah céus, eu ainda tinha um empréstimo estudantil para pagar. Não podia ser presa ainda. Arranquei o cinto de segurança, engoli em seco e olhei ao redor. Não havia sangue no para-brisa, então eu não tinha atropelado ninguém, certo? Onde ele estava? Eu havia parado na frente de um bar. As luzes vermelhas do letreiro piscaram com a chuva caindo mais forte.
Abri a porta do carro e me obriguei a ficar de pé. Ei! Gritei, me virando na direção da rua, a chuva me encharcando de forma quase instantânea. Passei os dedos pelo meu cabelo acobreado e molhado. Ei! O homem estava sentado no chão, os óculos ovais tortos e embaçados. Ele se virou lentamente para me olhar, atordoado. Ah não, N. Senhor, o senhor está bem? Perguntei, correndo para ajudá-lo a se levantar. Ele era alto e magro, estava encharcado até a alma e a camisa branca de botão estava grudada no tronco musculoso. Parecia o fantasma pálido, louro e emburrado de Darcy, os ângulos destacados e firmes. Um arrepio desceu pela minha coluna. Na luz rosada da chuva do anoitecer, ele era muito bonito, e estava me olhando com raiva, como se eu tivesse acabado de tentar assassiná-lo. Eu não tinha feito isso, que fique claro. Não de propósito. Você está bem? Quantos dedos está vendo? Levantei 4 dedos, mas eram 3, na verdade, porque dobrei o quarto. Ele pegou minha mão e a abaixou. 3, pergunta capciosa. Você quase me atropelou, acusou ele, as palavras entrecortadas. As luzes quentes da rua fizeram os olhos dele cintilarem como uma pedra preciosa. Puxei a mão de volta. Bom, por que você estava no meio da rua? Ele retorceu a boca numa careta. Eu estava atravessando. Não, você estava parado. Você quase me atropelou. Você estava parado no meio da rua. Ele se abaixou para pegar a chave no asfalto. Não estou mais. Virou-se e foi para outra calçada. Eu o vi se afastar, atonita. Como assim? Murmurei, tirando a franja molhada do rosto e olhando em volta. Agora era eu quem estava no meio da rua. Pelo menos, eu tinha parado na frente de um bar. A maioria das letras de neon estava apagada, menos os que toda vez que trovejava, piscavam de forma a parecer que estavam gritando ó em luz vermelha raivosa. Não era nada ameaçador. No mínimo, eu poderia jantar lá e obter instruções de como chegar ao hotel mais próximo. Meu coração estava batendo rápido demais para eu dirigir mesmo. Então, peguei a carteira e o celular no carro e dei uma última batidinha amorosa no volante antes de ir para o bar. Enviei uma mensagem para o clube do livro. Cheguei a uma cidade. Vai saber qual cidade era. E aí, por garantia, botei um emoji de sorriso no final, o que foi bem mais otimista do que eu estava me sentindo. Pouco depois, meu celular apitou com uma notificação. A mensagem não tinha sido enviada. Perfeito. Bem, falei para mim mesma, é assim que todos os filmes de terror começam. Sozinha, em uma tempestade, em uma cidade sem nome no meio da floresta, sem sinal de celular. Se Fred Krueger ou o cara dos Jogos Mortais saísse de trás de um prédio, eu botaria ervilha na estrada e dirigiria até chegar à Nova Escócia. Valeria a pena, eu repetia. A alternativa era, aquilo tudo não ter servido de nada, eu ter desperdiçado gasolina, sanidade e tempo nessa aventura mal planejada. Mas, assim como Bilbo Bolseiro quando saiu do condado, eu estava começando a me perguntar se tinha cometido um erro terrível. Um raio cortou o céu, seguido rapidamente pelo ribombar de um trovão, e eu saí correndo para o bar. A porta se fechou com uma batida depois que entrei, e os 7 clientes do estabelecimento se viraram para me olhar. Eu estava pingando no piso gasto de madeira. Ora, que constrangedor! Eu me sentei em silêncio em um dos bancos mais perto da porta, e os clientes se voltaram para suas bebidas. Aquela noite não tinha mesmo como piorar. Pelo menos eu não estava mais na chuva. O que deseja? Perguntou a atendente, empurrando uma toalha seca para mim. Eu a peguei com gratidão e comecei a torcer o cabelo. A atendente era uma mulher mais velha de pele escura, cabelo curto grisalho e vibrantes unhas laranja, usando uma calça jeans surrada e uma camiseta com um logo de galo em chamas. Tinha o tipo de atitude acolhedora que me dizia que ela costumava bancar a terapeuta da maioria dos clientes. Que bom que eu estava só de passagem, pois duvidava que ela tivesse tempo para toda a minha história. Cerveja? Vinho? Uma bebidinha frutada com um guarda-chuvinha? Acabamos de receber uns cor-de-rosa floridos. Pode ser o tinto da casa que você tiver. E tem um cardápio de comida? Perguntei esperançosa. Ela me deu um cardápio surrado. O plástico estava soltando dos cantos e havia uma mancha estranha perto da seção de vinhos. Claro! Dá uma olhada no cardápio e eu vou buscar a sua bebida, respondeu enquanto pegava uma taça no suporte e se afastava. O banco era de couro, e as minhas coxas molhadas grudaram quando tentei me ajeitar. O bar estava gelado, e estremeci enquanto olhava o cardápio. Ou tentava. As palavras estavam borradas e esfreguei os olhos, mas isso não resolveu nada. O local devia ter comida normal de bar mesmo.
Eu já tinha comido esse tipo de coisa tantas vezes na vida que sabia que havia pelo menos hambúrguer, batata frita com queijo e uma opção de frango empanado no menu. Eu ainda estava tão irritada por causa do acidente com aquele homem estranho que nem estava com fome, mas ouvi a voz da minha mãe me repreender e dizer que, se eu não comesse agora, mais tarde ficaria mal-humorada e com enxaqueca. Ela não estava errada, mas era irritante. Mesmo a 1.500 quilômetros fazendo a aventura dela estilo comer, rezar, amar, ela estava me perturbando sem nem saber. O bar era pequeno, iluminado com letreiros de neon cheios de trocadilhos musicais. O cheiro de cigarro era inconfundível, apesar da placa enorme de proibido fumar atrás do balcão. A fumaça tinha se entranhado nos bancos gastos de couro do bar anos antes, e não havia limpeza capaz de tirar aquele cheiro agora. Mas eu não me importava. O cheiro era como das espeluncas para onde Prue tinha me arrastado na faculdade. Ela sempre encontrava uma banda cover dos Beatles e gritava para tocar em Dear Prudence só para ouvir um estranho cantar o nome dela. Quando seu nome é inspirado numa música, é preciso tirar o maior proveito possível disso. Não tinha tanta gente no bar, só alguns moradores nas mesas altas no fundo, vendo um jogo de alguma coisa na TV, futebol, acho. Quando a atendente voltou com o meu vinho, pedi um hambúrguer e devolvi o cardápio. Ela anotou no bloquinho e assentiu. Boa escolha, boa escolha. Vai ficar pronto num instante. Se você precisar de mais alguma coisa, vou estar ali do outro lado vendo o resto da partida, disse ela, apontando para as televisões no fundo. Em seguida se inclinou para perto e sussurrou, como se fosse segredo. Apostei 50 no Wimbledon. Quem me dera saber o que é isso, respondi. Ela deu de ombros. Eu também não sei, mas não consigo deixar uma aposta passar. Ah, acho que alguém fez gol, acrescentou ela e correu para o outro lado do bar. O tinto da casa até que não era ruim, o merlot frutado e doce com gosto de amora. O hambúrguer chegou alguns minutos depois, com umas batatas meio murchas de acompanhamento. Meu cabelo não estava mais pingando, então fiz um coque e experimentei uma mordida. O arrependimento foi quase imediato de não ter pedido o frango empanado. A carne mais parecia um pedaço de carvão e estava dura como uma pedra. Pensei em devolver, mas a atendente estava absorta na partida e eu não queria tirar a atenção dela das 50 pratas. Tudo bem, falei para mim mesma, e peguei um frasco de ketchup do suporte de condimentos. O rótulo tinha sido arrancado, provavelmente para disfarçar a marca. As pessoas eram estranhas com ketchup. Estava mais aguado do que a maioria, mas, desde que disfarçasse o gosto, eu não me importava. Quando dei outra mordida, descobri que não era ketchup. Era molho de pimenta. Era um molho de pimenta tão apimentado que depois de uma só mordida, eu já não conseguia sentir a minha cara. Tudo bem aí? Perguntou a atendente, voltando como se conseguisse sentir meu sofrimento. Eu engoli a dor. Sim, tudo bem, falei ofegante e virei boa parte do vinho. De alguma forma, isso piorou a ardência. O que quer que houvesse naquele frasco de vingança de Satanás tinha transformado meus lábios em geleia. O molho de pimenta te pegou, inferiu ela. Tirou uma coisa da geladeira atrás do balcão do bar. Uma caixinha de leite, provavelmente usada em cafés de fim de dia. Ela serviu um copo e eu bebi com gratidão. Vai melhorar daqui a pouco. O calor sempre chega na frente, mas depois deixa um retrogosto bom, adocicado. É bem gostoso, no fim das contas, disse ela enquanto eu terminava o copo de leite. Aliás, meu nome é Gail. Aileen, falei pegando um guardanapo e secando o nariz. E desculpe, eu não sabia que ia escorrer tanto. O que tem nesse molho de pimenta? É segredo, o Frank diz. Mas você está sentindo doce agora, né? Acrescentou ela, sorrindo. Estava mesmo. Quase tem, gosto de mel. Não conta para o Frank que você disse isso, avisou ela. Anotado. Eu não sabia quem era esse tal Frank, mas de repente era meu pior inimigo. Eu quase ouvia Prue rindo da minha falta de sorte. Ela diria que eu provavelmente passará debaixo de uma escada ou na frente de um gato preto. Era melhor jogar sal por cima do ombro e girar no sentido anti-horário 3 vezes. Ela nunca passava vergonha aonde quer que fosse, sabia o que pedir em bares e conseguia escolher o melhor petisco em qualquer cardápio. Era o tipo de pessoa para quem o mundo se abria, e eu sentia falta do brilho dela. Eu esperava que ela estivesse curtindo o voo para a Islândia. Esperava que ela fosse sentada ao lado de um bebê chorando. Esperava que ela visse um monte de geleiras chatas e comesse muitas renas macias e que se divertisse. Eu não sabia ficar com raiva. E estava com raiva. O grupo de moradores no fundo do bar comemorou quando o time deles marcou um gol e deu tapinhas nas costas uns dos outros. Alguém tinha ganhado dinheiro, e talvez encerrado uma amizade.
Droga, lá se vão os meus cinquentinha, resmungou Gail, e balançou a cabeça. Tomei outro gole de vinho. Uma mordida do hambúrguer tinha sido suficiente para mim e comecei a comer a batata. Tinha que haver uma que não estivesse murcha. Gail se virou para mim e perguntou: então foi a chuva que te trouxe? É, fui pega de surpresa e decidi parar para esperar. Ah, e eu quase matei um cara. Você provavelmente vai ter que esperar até amanhã de manhã, comentou ela, pegando alguns copos na pia e colocando no escorredor. Quase engasguei com a batata murcha. De manhã? Ela deu de ombros. É a vida. Era fácil para ela falar. Eu tinha um chalé aonde ir e férias para começar. Sozinha. Ninguém estava me esperando naquele ano. Tem algum hotel que você recomendaria? Tinha, respondeu ela, mas está em obra. Que azar você ter vindo junto hoje. Esse parecia ser o tema da viagem até ali, e pelo jeito não mudaria tão cedo. Teria que ser o hotel carro então. Eu já tinha dormido em lugares piores, principalmente no chão debaixo da minha mesa na sala apertada e sem janela chamada escritório da universidade. Além disso, diziam que eu tinha dormido em um banco no meio do gramado da universidade no meu 3º ano da faculdade, mas não me lembrava, apesar de jurar que tinha passado a noite toda me procurando. A porta da frente se abriu e um sopro ruidoso de chuva e vento percorreu o bar. Gail voltou o olhar para o recém-chegado e sua preocupação virou uma revelação. Sabe, declarou ela planejando alguma coisa, aguenta firme aí. Acho que tive uma ideia. Ah, não precisa. Rapidinho, disse ela, levantando o dedo quando alguém passou atrás de mim e se sentou a 3 bancos de distância. O homem alto e anguloso como uma estátua esculpida que ganhou vida tirou a capa de chuva cor de sálvia. Ele era o plano dela? Olhei para ele, e a minha esperança despencou como uma pedra na minha barriga. Ah não, ele não. Anderson, meu bem, disse Gail, cumprimentando-o e lhe servindo um copo d'água. Você é a pessoa de quem nós precisamos. O homem que eu quase tinha atropelado desviou o olhar de Gail para mim, depois para Gail de novo. O cabelo dele ainda estava úmido, cor de mel ficando louro claro, e ele tinha vestido uma camiseta seca e uma calça jeans. Dobrou a capa no meio e a colocou com cuidado no banco ao lado, cauteloso, como se fosse um coelho preso na mira de um rifle. Sou. Gail abriu um sorriso. Claro que é. Você ainda tem aquele seu loft, não tem? Ele hesitou. Tenho. E está vazio, né? No momento. Mas parecia que ele não queria admitir. Excelente. Essa jovem precisa de um quarto para passar a noite. Ela apontou para mim com o polegar, e eu logo pensei em você. Ela é nova na cidade. Veio com a chuva. Ele finalmente desviou o olhar para mim. Na luz do bar, os olhos dele se revelaram de um verde vibrante e lindo, quase menta. Senti aquele tremor de novo, começando no couro cabeludo e descendo até os dedos dos pés. Ele estava com barba por fazer havia uns dias, e quando repuxou os lábios, a cicatriz no lado esquerdo da boca virou um fio branco e fino. É mesmo? Disse ele com ironia, me olhando por um bom tempo. Estreitou os olhos. Que coincidência! Minhas bochechas ficaram vermelhas de vergonha. Era você que estava parado no meio da rua, tive vontade de observar. A culpa não foi toda minha. Só a maior parte. Provavelmente. Acho que eu preferiria comer meu sapato a aceitar a hospitalidade dele. Eu vou ficar bem, pode deixar, falei para Gail. Que besteira. Onde você vai dormir? O meu carro. Você não vai dormir no carro, disse ela, escandalizada com o pensamento. Os ursos sabem abrir porta de carro. Eu tranco. Se bem que, sendo sincera, eu não ficava muito empolgada de me imaginar acordando ao lado de um urso. Sei que devia ser a fantasia de alguém, mas não a minha. Sei lá. Anders diz para ela que ela pode dormir no seu loft, continuou Gail, se recusando a aceitar um não como resposta enquanto levava para ele um prato de comida que estava no balcão desde que eu tinha chegado. Ele devia ir ao bar com frequência para jantar. Andy. Ele colocou um anel de cebola na boca. Se ela prefere se arriscar com o urso ficando no carro, quem sou eu para interferir? Anderson. Gail jogou o pano de prato nele. Ele o pegou e abriu um sorriso pela primeira vez. Então ele não era só um bonitão mal-humorado. Quem poderia imaginar? Estou brincando, disse ele e virou a cabeça para mim. A menos que você prefira mesmo se arriscar com os ursos. Olha a pegadinha, pensei quando ele jogou a bola para mim. Eu obviamente não queria dormir no carro, mas ficar no loft de uma pessoa que eu quase tinha atropelado. Percebi que o odiava. Não com veemência, mas com um ódio leve. Uma camada fina de ódio. Ódio suficiente para, se nós estivéssemos na beira de um penhasco, eu pensar seriamente em empurrá-lo. Eu não faria isso, mas a tentação estaria lá.
Cruzei os braços. Eu aceito o loft. Obrigada, falei com ênfase. Os cantos dos lábios dele tremeram, mas só de leve, como se ele estivesse resistindo a um sorrisinho. Então fique à vontade para passar a noite lá, desde que não se incomode com os estorninhos nos beirais. Estorninhos. Como a tatuagem atrás da minha orelha direita e de Prudence. Para nos lembrar que assim como o canto do estorninho, todas as histórias são diferentes, dissera Prue enquanto segurava a minha mão, a tatuagem parecendo um furador de gelo atravessando meu crânio. Além disso, eles são umas fofuras, né? Distraidamente passei a mão na tatuagem. Estava meio desbotada agora, sempre coberta pelo meu cabelo desgrenhado. Eu o observei. Ele parecia ter a minha idade, uns 30 e poucos anos, mas sem aliança de casamento no dedo. O cabelo louro claro formava cachos suaves em volta das orelhas, dando a ele um charme adolescente por baixo da bravata à la Darcy que exalava. O nariz era meio torto e as maçãs do rosto eram altas, os lábios carnudos, os cílios longos e claros. Ele não era nem um pouco meu tipo, mas não conseguia tirar os olhos dele, como se meu cérebro estivesse tentando identificá-lo. Parecia familiar? Eu já o tinha visto? Não, era impossível. Eu só estava cansada, sentindo falta de interação humana nas últimas 24 horas e de repente mais ciente do que nunca de que a minha camiseta do Fleetwood Mac estava puída demais, meu sutiã esportivo rosa era colorido demais, meus tênis estavam molhados demais, tenho certeza de que o meu rosto ainda estava corado e suado depois do molho de pimenta. O cabelo, um ninho de rato úmido e embaraçado que eu não lavava havia 3 dias? Eram 3? Ou 4? Eu me perguntava isso enquanto puxava a ponta do rabo de cavalo, tentando não me esconder debaixo do balcão e desaparecer para sempre. Eu não me incomodo com os estorninhos, falei por fim. Excelente, declarou Gail. Está combinado. Ele se virou para ela e disse: como eu poderia dizer não para você, Gail? Eu passaria fome sem você e seu irmão. Ele acenou para o cozinheiro pela janelinha que dava para a cozinha, e o chefe lá atrás, um cara maior com pele negra, sobrancelhas peludas e um bigode ainda mais impressionante, acenou em silêncio. Gail deu tapinhas na mão de Anderson como uma avó carinhosa. Ah, pode acreditar, vocês dois vão se dar bem que nem feijão com arroz, já percebi. Ah, bom, eu não sabia quanto tempo demorava para o arroz olhar na cara do feijão, mas estava evitando olhar como se fosse um esporte olímpico e eu quisesse a medalha de ouro. Gail, toda orgulhosa, foi ver como estavam os torcedores no outro lado do bar. Virei o que restava da taça de vinho, os lábios ainda dormentes do molho de pimenta, e me perguntei se o urso teria sido a melhor opção, no fim das contas. 3. Autógrafos. Ender segurou a porta para mim quando saímos do bar e paramos embaixo do toldo. A chuva não tinha diminuído, e por mais seca que eu tivesse ficado lá dentro, me molhei toda outra vez assim que saímos. A noite estava tão úmida que parecia que eu estava nadando no próprio ar. Ele puxou o capuz da capa e eu me repreendi por não ter guarda-chuva, até ele tirar um do bolso e o abrir. Você tem uma mala ou bolsa aí? Perguntou, indicando meu carro. Tenho, está no porta-malas. Ele segurou o guarda-chuva acima de mim quando fui abrir a porta. Ao parar o carro, quase tudo tinha escorregado na direção do banco de trás, e precisei me esticar para puxar a bolsa de viagem. Quando fiz isso, ele olhou dentro de uma caixa de papelão enfiada entre meu estepe e os cabos de chupeta e inspecionou um dos livros. O segundo livro da Cascata Quixotesca. Estava surrado, a capa dobrada e manchada de umidade, as páginas amassadas, a lombada rachada. Todos os livros estavam autografados por Raquel Flowers, personalizados com uma caligrafia elegante e curvilínea. Para Elsie. Encontrei Raquel Flowers uma vez, um ano antes de ela morrer. Era da minha idade. Foi um acidente trágico, segundo a imprensa, mas eu nem me lembrava direito daquele ano. Não queria me lembrar da maior parte dele, na verdade. Apelido de Eleanor? Perguntou ele, tentando adivinhar meu nome. De Elvira? Eu tenho cara de Elvira? Eu vou saber na luz do dia, respondeu ele. Soltei uma risada debochada. Ele era meio engraçado, eu tinha que admitir, de um jeito desajeitado. Aquele homem era feito de tui e de estampa de losangos retro. Pensei em mentir e dizer que o livro era de uma amiga, pois ele não parecia ser do tipo que apreciava as características mais delicadas de um romance de amor, mas acabei só dizendo a verdade. Eu não mentia muito bem, de qualquer modo. Aileen. Ele colocou o livro no lugar. Você tem a série toda. Eu gosto de ler. Pendurei a bolsa de viagem no ombro. Pronto, vamos. É longe esse seu loft? Do outro lado da rua. Respondeu ele, movendo a cabeça na direção para onde tinha ido depois de eu quase transformá-lo em panqueca com o carro.
Atravessamos a rua debaixo da chuva forte até uma construção de tijolos antiga e encantadora. As janelas estavam embaçadas por causa da umidade e a porta era de uma cor cinzenta no escuro. Ele a destrancou e abriu. Um sino tocou acima da nossa cabeça. Por aqui, disse ele, e seguiu pelo corredor à esquerda. Parei na porta por um momento e inspecionei as fileiras e mais fileiras de prateleiras, não estantes de livros. Era uma livraria. Em algum lugar entre os livros eu ouvi limpar a garganta com impaciência, então ajeitei a bolsa no ombro e fui atrás dele. Estantes altas e sombrias se projetavam acima enquanto ele me levava entre elas como um guia por um labirinto de minotauro. A loja não era grande, mas era intrincada e abarrotada. Ele tinha que se virar um pouco de lado para os ombros não roçarem nos livros nas estantes. A sensação deveria ser sufocante naquele lugar pequeno, mas a loja só parecia aconchegante, como ficar presa embaixo de um cobertor quente. No canto esquerdo dos fundos da loja, ao lado de uma área acolhedora de leitura com uma lareira de pedra e um divã surrado, havia uma escada em espiral para o segundo andar. Eu subi atrás dele, e o loft ficava à esquerda dos livros de culinária, atrás de uma portinha azul e estreita. Ele tirou a chave do bolso e a destrancou. O cheiro pode ser um pouco de umidade, declarou ele, abrindo a porta para mim, mas é isolado, e você tem um banheiro com chuveiro só seu. A roupa de cama está limpa. Entrei no quarto. Era surpreendentemente pitoresco, com cama de casal com estrutura de ferro, comoda e um assento junto da janela com vista para a rua. Do outro lado do quarto havia uma porta que levava a um banheiro com uma banheira com pés de garras e uma privada. Au au, murmurei porque esperava um colchão espremido no canto de um sótão velho e empoeirado. Ele foi abrir uma janela para arejar o quarto. É perfeito. Quanto eu te devo? Ele ergueu um pouco as sobrancelhas e olhou para mim por cima do ombro. Nada. Não é possível, tem que ter uma pegadinha. Não tem pegadinha. Merda. Ele deu outro puxão na janela, mas não aconteceu nada. Fui ajudar e segurei a parte de baixo. Com outro puxão, conseguimos abri-la. O som da chuva entrou junto com o cheiro de grama molhada e céu limpo. Ele passou as mãos na calça e balançou a cabeça. O arroz não paga para o feijão, não se preocupe. Por que eu sou o arroz? Porque eu odeio arroz. Ah, então tá bom. Revirei os olhos e me virei para me sentar no banco da janela. Ele estava perto o bastante para eu sentir o cheiro da colônia dele, cedro e chá preto, e no fundo, o aroma de um livro amado. Familiar e ardente. Era desconcertante. Que bom que eu odeio feijão. Desculpa, acrescentei quando esbarrei no ombro dele sem querer. Ele não pareceu notar enquanto olhava para os beirais. Feijão é uma delícia. Franzi o nariz. É nojento. Arroz também. Bom, pelo menos um de nós tem bom gosto, falei, e... Nitidamente não é você, interrompeu ele antes que eu pudesse dizer a mesma coisa. Dei um gritinho de indignação, e pela primeira vez, a expressão estoica dele estremeceu um pouco no que poderia ter sido um sorriso. Se ele não tivesse resistido. Que pena. Aposto que o sorriso dele era bonito. A risada também devia ser interessante. Grave e rouca vindo do centro da barriga. Ele se afastou da janela. Mas o que eu poderia esperar da mulher que quase me atropelou? Você não deveria ter ficado no meio da rua, observei. Na chuva. Você já tinha feito isso antes? Quase ter matado alguém? Não, mas já me passou pela cabeça. E, estávamos chegando mais perto um do outro? Ele balançou a cabeça sutilmente. A boca estremecendo nos cantos de novo, lutando contra algo parecido com um sorriso. Era como um gato brincando com um novelo de lã, e eu só estava chutando o novelo de volta para ele. Eu quis dizer ficar presa na chuva. Não se eu puder evitar. Minha voz tinha ficado baixa, quase baixa demais para ser ouvida com a chuvarada lá fora. Havia algo de magnético que me fazia olhar para ele, e eu não conseguia saber o motivo. Já tinha conhecido muitos homens bonitos, com cílios compridos como os dele e cicatrizes que valiam por uma cantada. Mas a cicatriz no lábio de Enders era tão irritantemente visível que eu não conseguia parar de olhar. Não por ser na boca, claro que não. Não porque eu era fraca para bebida. Não por causa do vinho da casa. Eu não gosto de chuva, arrematei. Ele inspirou entre os dentes. Que pena então. Se aquilo fosse um livro romântico, nos beijaríamos. É o que sempre acontece. A heroína sagaz conhece o par no primeiro capítulo. É um encontro fortuito. Algo memorável. Impressionante. Nos livros antigos de banca de jornal, nós estaríamos no momento íntimo lá pela página 100, e uma partezinha de mim queria saber como era desabotoar a camisa daquele estranho. Abandonar meu enredo e mergulhar de cabeça no de outra pessoa. A minha história não era interessante mesmo. Uma leitura de 3 estrelas no máximo.
Eu era capaz de imaginar as críticas profissionais, embora enfrente a vida com autoconfiança, nada acontece com Aileen me reverter. O pano de fundo carregado de tensão é contado em uma prosa profundamente lamentável. Uma leitura totalmente dispensável. Eu me sentei no banco da janela e fiquei mais séria diante desse pensamento. Prudêncio teria segurado pelo rosto, colado a boca na dele e feito com que se apaixonasse por arroz, pelo menos. Mas eu não era Prudence, e era por esse motivo que estava ali, sozinha, em uma cidade sem nome. Mas eu não era Prudence e não precisava me apaixonar. Ele se inclinou para trás, franzindo a boca delicada, como se estivesse intrigado pelo motivo de nada ter acontecido. Ou talvez pelo motivo de ele ter considerado a ideia. Mas aí afastou o pensamento e se impertigou. Melhor eu ir. Se você precisar de alguma coisa, eu moro na casa atrás da loja. Se os estorninhos te acordarem de manhã, não terá sido por falta de aviso. Ele foi até a porta, os dedos longos se fechando na maçaneta de metal. Meu coração estava disparado, veloz como um coelho, e esperei que ele não notasse, que atribuísse meu rubor ao vinho. A pergunta escorregou da minha boca antes que eu pudesse me segurar. Por quê? Ele me olhou com curiosidade. Por que o quê? Por que você estava parado na chuva? Ele inclinou a cabeça, pensativo. Por que você pegou a estrada para cá? Você não pode responder a uma pergunta com outra pergunta, não é justo. Respondi frustrada e levantei as mãos. Porque estava chovendo. E eu estava perdida. Então estava chovendo, ecoou ele, e eu estava perdido. Boa noite, Elsie, disse ele a voz um murmúrio grave, e fechou a porta depois de sair. Isso também não era resposta. No andar de baixo, uma porta nos fundos da livraria se abriu e fechou de novo, e fiquei sozinha no silêncio. A chuva batia na janela do quarto como se fossem dedinhos. Eu me sentei na beira da cama e fechei os olhos para ouvir como a água escorria pelo parapeito. Quando Prue e eu estávamos na escola, planejávamos nossos dias de leitura com base no tempo. Ela circulava as chuvas de primavera no calendário, demarcava as semanas em que os furacões passavam no outono, e quando as tempestades chegavam, tínhamos pelo menos 10 livros preparados, empréstimos da biblioteca e brochuras amassadas de sebos. Passávamos horas encolhidas no sofá, matando aula. Depois, na faculdade, montávamos fortes de lençol como se tivéssemos 12 anos de novo e nos fins de semana, fugíamos para cidades pitorescas em tons de rosa. Na chuva, eu ouvia o virar de uma página enquanto imaginávamos momentos, cenas e vidas nunca vividas, e nos apaixonávamos por heroínas com finais felizes. E juramos que quando fosse a nossa vez de ir atrás do nosso final feliz, faríamos isso juntas. Mas isso foi antes de todos os corações partidos, de todas as promessas quebradas, porque a vida nunca é como nos livros, por mais bem elaborada e meticulosamente planejada que seja. Quando apaguei a luz do loft ouvindo as batidinhas dos dedos nas janelas, eu me perguntei se havia um caminho para o antes, quando felizes para sempre. Parecia uma possibilidade. 4. Descoberta chocante. A manhã entrou pela claraboia do loft, e havia um som. Uma voz? Sim, talvez. E estava cantarolando. Pisquei lentamente coberta pela luz do sol e esqueci por um momento onde estava porque o colchão era confortável e o travesseiro tinha cheiro de roupa lavada. Não lembrava quando tinha ido dormir, mas foi em algum momento depois que a chuva parou. Isso mesmo, a chuva. Com um sobressalto lembrei. A chuva, o bar, o resmungão, o loft acima da livraria. Eu me sentei rapidamente na cama e esfreguei os olhos para afastar o sono. O loft era diferente à luz do dia. As almofadas do banco da janela eram de um amarelo manga vibrante, bordadas à mão com as mesmas cores de flores do campo. O artesão tinha pintado flores na comoda, no armário e em volta do espelho de corpo inteiro. Do lado de fora, a chuva dera lugar a uma folhagem verdejante e construções imponentes de tijolos vermelhos, intercaladas com casas coloniais geminadas e casas vitorianas. Ao longe, ouvi alguém no andar de baixo, na área principal da livraria. Enders? Olhei a hora no telefone, sufocando um bocejo. Merda! Eram quase 11 horas. Como eu tinha dormido quase 10 horas seguidas. Tinha um chalé aonde ir e férias para começar. Mesmo que não houvesse ninguém me esperando esse ano, ninguém para me servir vinho. Se sentar comigo na frente da lareira de pedra e perguntar se eu tinha lido a escolha do mês do clube, eu precisava chegar lá. Meu celular continuava sem sinal. Sem Google Maps nem satélite, eu estava amaldiçoada a vagar para sempre. Talvez houvesse Wi-Fi no andar de baixo. Eu perguntaria e quando saísse daquela cidade sem nome e pegasse a estrada, descobriria onde estava. Provavelmente. Ali, o cantarolar de novo. Então não era Enders.
Uma brisa suave e quente balançou a cortina branca e transparente pendurada na frente da janela aberta, um ninho de estorninhos cantando entusiasmados no beiral acima. Eu me sentei no banco da janela por um momento, ouvindo, vendo-os voar e voltar. O som vinha dos pássaros. Eram capazes de imitar qualquer coisa. Prue era obcecada por esse detalhe na série da cascata quixotesca. De todos os pássaros, ela escolheu estorninhos, comentou Prue. Vai ser importante. Eu sei. Não é porque as fanfics adotaram que significa alguma coisa, respondi. Mal posso esperar para ver como você está enganada, disse ela, e pegou um suéter em uma arara. Estávamos fazendo compras em um brechó, tentando encontrar peças vintage para algum evento. Não lembro mais qual. Raquel Flowers nunca bota detalhes sem motivo. Estou dizendo, vai ser importante no final. Revirei os olhos e deixei Prue inventar as teorias dela. Eu tinha as minhas, afinal. Havia alguns fios da trama que não tinham sido amarrados no quarto livro, e os boatos eram de que o quinto seria o último da série. Ainda estávamos esperando para ver se Juni e Will abririam a pousada, se o gambá mal-humorado voltaria ao café, se o desejo de Maya Chá se tornaria realidade ou se a magia da cascata quixotesca tinha finalmente se concluído, não restando mais magia a oferecer. Tudo estava chegando ao fim, como todos os épicos românticos. Eu estava ansiosa para descobrir como tudo se amarrava num belo laço. Parecia impossível. Um truque mágico para uma série mágica. Eu nunca descobriria como a cascata quixotesca terminava, infelizmente. Alguns meses depois, Raquel Flowers morreu. Tinha 32 anos. A minha idade agora. Depois da morte dela, revelou-se que não tinha planejado o final nem contado suas ideias para ninguém. Todo mundo ficou desolado. Não só por ela, mas por um Felizes para Sempre que não aconteceria. Uma série feita ao longo de meia década ficaria sem final. Uma história interrompida. Sem fim. Sem epílogo para garantir que tudo ficaria bem. Nada. Era um ano do qual eu preferia não me lembrar. Minha mãe dizia que todo mundo tinha anos assim em que seu mundo todo vira de cabeça para baixo e parece que você não consegue recuperar o equilíbrio. Só que eu nunca mais recuperei o meu e vinha cambaleando desde então. Tomei um banho rápido, o que foi uma pena, porque a banheira era linda, e teria sido o banho de banheira mais delicioso do mundo. Vesti meu último short limpo e uma camiseta velha do Stone Cold Steve Austin que tinha sobrevivido no meu armário desde o final dos anos 1990. Eu não sabia como. Enfiei a camiseta para dentro do short de cintura alta, calcei os tênis ainda úmidos e verifiquei se tinha guardado tudo na bolsa antes de sair do loft. Enders estava conversando com alguém na frente da loja quando saí. Parei no alto da escadaria em espiral e absorvi a vista. À luz do dia, a livraria ganhava uma nova vida. Havia poeira dançando na luz do sol que entrava pela janela. Parecia bem mais aconchegante. Com os enfeites de vidro colorido das janelas espalhando arco-íris pelas estantes e cintilando pelo piso de madeira como pontinhos de luz do sol na areia. Estantes cheias até o alto chegavam ao teto, abarrotadas de tantas cores e tipos de livros, baixos e parrudos, longos e largos, que quase parecia uma agressão aos sentidos. O centro da livraria era aberto para o segundo andar, onde as estantes iam tão alto que era preciso usar escadas para alcançá-las. Vigas pesadas de carvalho sustentavam o telhado. Globos, sinos de vidro e outros enfeites pendiam das vigas, capturando a luz dourada da manhã e a espalhando pela loja. As estantes eram feitas do mesmo carvalho escuro das vigas do teto e dos corrimões do segundo andar, com placas penduradas nas prateleiras na altura dos olhos detalhando as diferentes seções da loja: biografias, fantasia, ficção científica, romance e autoajuda, natureza, guias. O lugar era lindo. Eu me perguntei brevemente como seria ser dona de um lugar assim. Era mágico. Uma loja que vendia o impossível impresso em papel branco e macio. Que tal experimentar esse? Disse Enders com uma voz que eu não tinha ouvido usar antes. Era carinhosa, meio doce. Quando desci a escada para ver com quem ele estava falando, entendi o porquê. Uma garotinha de uns 8 anos com pele negra e o cabelo volumoso preso em um rabo de cavalo com uma fita amarela, estava junto ao balcão, um livro surrado nos braços. Não tinha capa e as páginas estavam curvadas e amassadas, estragadas pela água. A garota franziu o nariz para o livro em questão e ofereceu dela. Você não pode pedir outro, tio Andy? Enders empurrou os óculos no nariz. Eu não sou mago, infelizmente. Mas, eu devo ter fita isolante. Ela fez um ruído de alarme e logo colocou o livro danificado na bolsa. Deixa pra lá. Eu resolvo. Vou ler, com cuidado. Ou você pode experimentar um livro novo, sugeriu ele. Ela revirou os olhos.
Ah, tá. Claro. Ué, seu livro favorito pode ser um que você não leu ainda. Ou pode ser o que você quer remendar com fita isolante. Vou tentar a sorte em outro lugar com alguém mais cuidadoso, declarou ela, e foi para o canto do balcão, onde um gato laranja roncava em uma caminha de gato gasta, e coçou as orelhas dele. A gente se vê, senhor Caramelo. Não tem tchau pra mim? Perguntou Enders. Você não merece, respondeu ela severamente, dando as costas e saindo da loja sem dizer mais nada. O sino acima da porta tilintou quando ela foi embora. Mordi a bochecha para não rir. A irritação que eu tinha sentido com Enders no dia anterior saiu pela porta junto com a garotinha. Eu não vi alguém ser tão massacrado por uma criança desde que cometi o erro de dar uma aula de artes como professora substituta no fundamental e antes de perceber que eu tinha mesmo era que dar aula na faculdade. Enders suspirou, ainda sem ter me notado, e observou o gato na luz do sol. O animal retribuiu com uma expressão de tédio e bocejou. Ele murmurou algo para o bichano e o cutucou na lateral. O gato se virou, mostrou a barriga e voltou a dormir. Você não pode, sei lá, pedir outro para ela pela Amazon? Perguntei, me aproximando da caixa registradora. Ele deu um pulo sobressaltado e me olhou de cara feia. A luz do sol iluminou os olhos cor de menta que quase reluziram. É sério que você sugere isso em uma livraria? Frete de 2 dias, respondi dando de ombros, tentando ignorar o embrulho estranho no estômago. Não eram borboletas com certeza. Eu nem conhecia aquele homem. Não tem como vencer. Espero que todo o seu bacon queime, murmurou ele. Quem te magoou? Quanto tempo você tem? Ele me olhou longamente. Não o suficiente. Dormiu bem? Como uma pedra. Bom, tirando os estorninhos. Eu te avisei. Achei que eles piariam. Não. Que pareceriam uma serra elétrica. Fiz um ruído de desdém. Isso teria sido melhor. Eles cantaram uma canção sinistra. Você já ouviu? Cantarolei uma parte da melodia. Não posso dizer que tenha ouvido, respondeu ele e olhou para o gato laranja. Caramelo é bem ruim para pegar pássaros. Na verdade, ele só é bom em pegar no sono. Ah, eu acho que o senhor Caramelo está fazendo um ótimo trabalho, falei, e fui fazer carinho no gato. Enders levou um susto. Espera, ele não gosta. Tarde demais. Cocei atrás das orelhas de Caramelo e ele começou a ronronar. Ah, quem é um gatinho bonzinho? Você é um gatinho bonzinho. De que ele não gosta? Acrescentei quando o gato levantou a cabeça para eu coçar embaixo do queixo. Enders parecia ter sido traído. Se eu o conhecesse melhor, teria dito que ele quase fez beicinho. De gente em geral. Ah, é que eu não sou gente. Eu sou a Elsie. De fato, respondeu ele nem um pouco impressionado. Fiz sinal na direção da garota. O que aconteceu com o livro dela? Leu tanto que começou a se desfazer, disse ele, lançando um último olhar magoado para o gato antes de ir até o velho Compaq para ligá-lo. O computador ganhou vida como um ser antigo saindo da cripta um século antes da hora. Eu sabia que acabaria acontecendo. Que triste. Eu lembro quando meu livro favorito se desfez. E o que você fez? Eu tinha corrido até a cozinha, onde a minha mãe estava fazendo chile, e começado a chorar, a capa de coração de tinta em uma das mãos, o miolo do livro na outra, como se eu tivesse acabado de matar meu bichinho de estimação favorito brincando com força demais com ele. A minha mãe tentou me consolar, mas eu estava fora de mim, e não tínhamos dinheiro para comprar um livro novo na época. Ela sabia olhar o lado bom de tudo, vendo luz do sol e arco-íris mesmo à beira de um vulcão se enchendo de lava derretida. Ela me colocou sentada no balcão e me disse que poderíamos consertá-lo. Ela era bibliotecária, afinal, e até o livro ilustrado mais detonado ela era capaz de cortar, colar e costurar outra vez. Podia não ficar novo, mas pareceria amado, e esses sempre eram mais bonitos mesmo. Eu me vi sorrindo com a lembrança. Bom, nós usamos um pouco de fita isolante. Não, espera, foi fita adesiva transparente. E ficou. Perfeito, respondi. Quer dizer, perfeito não, mas ainda dava para usar. Um livro não precisa ser bonito para ser lido. Já vi algumas capas terríveis nos meus anos aqui, concordou ele. Bom, a Lily também não vai aceitar fita transparente. Vou ter que pensar em outra coisa para ela. Ele mordeu a bochecha e fez uma anotação ao lado da caixa registradora, em um bloco amarelado que já tinha uma lista de tarefas do dia. Olhou algumas coisas no computador, parecia uma biblioteca de títulos. Talvez eu possa encontrar alguma coisa aqui. Algo parecido. Você aceitaria menos do que o seu livro favorito? Balancei a cabeça. Não é a mesma coisa. Murmurou ele, e tive a sensação de que isso foi o mais próximo de um concordo que eu receberia. Quanto mais eu olhava para ele e para a livraria, mais os dois se pareciam.
Ambos eram arrumados daquele jeito caótico. Você ficava sem saber para onde olhar, mas, para onde quer que olhasse, havia algo surpreendente. Não havia um livro fora do lugar, nem um fio de cabelo dele fora do lugar. A camisa não tinha nenhum amassado, a calça tinha um vinco impecável. As sardas nas bochechas se espalhavam pelo restante da pele, inclusive pela nuca, escondidas embaixo do colarinho perfeito. Você precisa de alguma coisa? Eu me inclinei por cima do balcão para olhar a tela dele. Você por acaso não teria internet, teria? Ele me olhou por cima dos óculos ovais. Eu nunca tinha visto olhos tão verdes e tão brilhantes. De perto assim, dava para ver que o verde era misturado com um cinza claro, deixando a cor daquele tom estranho de menta. Eram olhos muito bonitos. Eu me controlei antes de ficar encarando demais. Peguei o celular no meu bolso de trás. Porque estou sem sinal. Você tem Wi-Fi? Eu preciso descobrir como sair daqui. A chuva derrubou a internet ontem, disse ele, tirando um pontinho de sujeira invisível do balcão. Sem me encarar, eu murchei. Ah, devo ter parecido bem desanimada, porque ele suspirou e pegou um mapa de uma estante ao lado da caixa registradora. Toma, isso deve ajudar. Obviamente você vai ter que voltar pelo mesmo caminho pela Ponte Encanto e... Só havia uma estrada para entrar e sair de Eloraton, estado de Nova York, e a maioria das pessoas nunca pegava CT enquanto aceitava o mapa e o abria no balcão. Ele arregalou os olhos. Como? É a primeira frase de um livro, Sonhos de Narciso. Você decorou a primeira frase? Eu hesitei. Ah, você também é uma pessoa dos livros. Você não decora suas frases favoritas? Ele ia responder, mas franziu a testa, surpreso com a minha pergunta. Não, eu não diria isso. Mas sei que vou me lembrar do nosso encontro nos anos futuros. Boa viagem, Aileen. Foi uma experiência te conhecer. Você também, Anderson, respondi com um sorriso falso, resistindo à vontade de revirar os olhos com todas as fibras do meu ser. Dei uma última coçadinha na cabeça do gato relaxando na vitrine e deixei a livraria para trás. O sol do fim da manhã estava tão forte que protegi os olhos e percebi com uma careta que tinha esquecido o mapa no balcão. E eu que não ia voltar para buscar. Não devia ser tão difícil encontrar a estrada principal e simplesmente refazer meus passos até encontrar algo familiar. Ou ir parar em Poughkeepsie. De preferência, nada de Poughkeepsie. Botei a bolsa de viagem no banco do passageiro, peguei a chave no bolso, enfiei-a na ignição e girei. O carro gemeu como um animal morrendo. Tentei de novo. E de novo. Agora não, rezei. Por favor, agora não. Me deixa chegar ao chalé primeiro. Me deixa me perder em um livro. Mas meu carro me traiu e o motor se recusou a ligar. Ele nem tentava. Concluí que o barulho que ele tinha começado a fazer lá em Depois de Cristo era grave, no fim das contas. Tudo estava desmoronando, tudo. Talvez eu não devesse ter feito aquela viagem. Não deveria ter ido sozinha. Foi um erro. Para com isso, falei para mim mesma. Está tudo bem, você está bem. Você consegue resolver isso. Soltei o cinto e fui até a frente do carro, onde abri o capô para olhar embaixo. Eu não tinha a menor ideia do que estava olhando. O carro parecia um dinossauro velho e decrépito, pingando óleo como se fosse sua última missão na face da Terra. E eu sabia tanto de mecânica de carros quanto de neurocirurgia. Parecia um motor, mas não era como um dos meus carros da Barbie da infância, quando eu podia só trocar a pilha e dar a ele mais algumas horas de vida. Encostei a testa no antebraço com a mão apoiada no capô levantado. Tudo bem, talvez você não consiga resolver isso, mas você está em uma cidade bonita. Alguém deve saber alguma coisa sobre carros, falei, me virando para olhar a cidade. Ou ter o número de um reboque. Havia 2 homens idosos passeando com um Senauser. Acenei, mas eles entraram na rua seguinte rapidamente e não me notaram. O bar estava fechado, mas a loja de jardinagem ao lado tinha acabado de virar a placa de aberto. Perfeito. Com sorte, o dono seria um pouco mais simpático do que Enders. Fechei o capô e fui pela calçada até a loja. O cheiro de flores do campo e caules recém-cortados chegou ao meu nariz quando entrei. Vasos enormes de era pendiam do teto, e havia flores frescas em vasos de metal pendurados nas paredes em cores variadas, margaridas amarelas e brancas, rosas e lavandas vibrantes. Ásteres delicados, centáureas e miosotes. Tinha uma mulher no balcão nos fundos, cantarolando junto com um rádio velho em uma prateleira atrás dela. Ela parecia ter a minha idade, tinha cabelo ruivo acobreado comprido, preso numa trança tipo espinha de peixe caída pelas costas, e usava uma camiseta cortada e uma calça jeans que já estava com os joelhos sujos.
Estava com um avental gasto com estampa de cactos, os dedos cheios de band-aids como se ela os cortasse com frequência. Olhou para mim e sorriu. Havia um vão entre os seus dentes da frente. Tive uma sensação súbita de déjà vu. Eu já a tinha visto antes, mas não consegui identificar onde. Bom dia! Cumprimentou ela com alegria. Você deve ser a moça que ficou no loft antigo do Enders ontem. Parece que as notícias se espalham. É uma cidade pequena. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.